No Gabão, o golpe de Estado levado a cabo por um grupo de militares está para ficar. A Record TV falou com 2 jornalistas locais que descreveram a normalidade que a população está a viver, na esperança de um futuro melhor. Saíram à rua em verdadeiros festejos emocionados. É o efeito do golpe de Estado levado a cabo pelos militares na última quarta-feira. Estamos contentes, finalmente estamos a tentar libertar o nosso país. Não vamos sofrer mais. Viveram-se horas de incerteza no país que ficou sem poder contactar com o exterior. Sem telefones, sem televisão e sem internet, nas primeiras horas da tomada de posse militar. Mas desde a tarde de ontem que uma certa normalidade já tomou conta do país. La vie a repris normalement parce que hier déjà le porte-parole du général disait que tout le monde pouvait vaquer à leurs occupations. Donc depuis ce matin, les populations vaquent à leurs occupations, d'autres vont dans les marchés comme d'habitude. Tout a repris. Il faut dire que quelque part c'est un air de liberté pour les populations qui sont du côté des forces de défense par rapport à ce coup d'État. Para quem vive no país, a tomada do governo trouxe a população à rua em gritos de liberdade. Sem contar, nasceu uma nova esperança no país. Comme ça, la population est très contente de savoir que il y a un général, voilà, qui a pris la tête du pays. On va parler comme ça de la famille Bongo. Et aujourd'hui, les Gabonais sont très fiers de savoir que, on va parler des forces de l'ordre, de l'armée, sont très contents, voilà, de savoir que ces forces-là ont décidé de se rallier du côté de la population. De quoi se nourrir financièrement, voir comment améliorer la vie économique, politique et sociale même du pays. Mas a alegria de uns é a incerteza de outros. São muitos os apelos externos para que o clima no Gabão seja mais pacífico. O até então presidente reeleito, Ali Bongo, continua sob domínio militar. E o apelo dos Estados Unidos é com base no diálogo e, sobretudo, à paz com todos os membros do governo. Quanto aos portugueses que vivem no país, o governo estima que sejam 600 e até agora não há registro de nenhum pedido de ajuda para sair do país. No comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, são também desaconselhadas as viagens para o Gabão. Vladimir Putin e Erdogan vão reunir-se na próxima segunda-feira na Rússia para discutir o acordo de exportação de cereais. No campo de batalha, a Ucrânia reclama avanços no sul e leste do país no sentido de recuperar territórios sob a ocupação russa. Retomar o acordo de exportação de cereais foi o tema central do encontro entre Sergei Lavrov e o homólogo turco Hakan Fidan em Moscovo. O objetivo da Turquia é retomar as trocas comerciais no Mar Negro, mas pelo menos para já a Rússia não reconheceu novas garantias que lhe permitam retomar o antigo acordo de exportação mediado pelos turcos e pelas Nações Unidas. Não há ainda uma única garantia nesta proposta. Há apenas promessas, mas tudo se resume ao facto do Ocidente estar a travar a solução de problemas que impedem uma exportação mais ativa de produtos russos, como cereais e fertilizantes. Um eventual reatamento do acordo deverá ser ainda tema de discussão entre Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, que, segundo a agência russa TASS, deverão encontrar-se em Sochi na próxima segunda-feira. E se para a Rússia faltam garantias para o acordo dos cereais celebrado com o Ocidente, parece encontrá-las com a Coreia do Norte, com o Kremlin a confirmar hoje que mantém uma relação saudável com Pyongyang, pretendendo reforçá-la. Ainda no campo diplomático, notícias vindas do Reino Unido, um dos maiores aliados da Ucrânia. Ben Wallace deixa a pasta da defesa. O britânico já tinha mostrado intenção de deixar o cargo, mas a saída parece ter sido precipitada depois de o governante ter sugerido que a Ucrânia deveria mostrar alguma gratidão pela ajuda ocidental. E falando em saídas, é preciso mencionar a entrevista de Jens Stoltenberg à CNN Internacional, na qual confirmou que este será o último mandato à frente da NATO. Na Ucrânia, a contraofensiva parece começar a dar resultados, com a vice-ministra da Defesa a revelar que as forças ucranianas estão a fazer progressos no sul e a leste do país, num esforço para recuperar os territórios sob ocupação russa. Segundo noticiou hoje o Wall Street Journal, as tropas ucranianas conseguiram cruzar a principal linha de defesa russa no sudeste do país, com avanços em Verbov e Robotyne.
Na região russa de Briansk, junto à fronteira com a Ucrânia, o Serviço Federal de Segurança da Rússia afirmou que deteve um grupo de sabotadores ucranianos que procuravam provocar estragos em estruturas militares e energéticas. As autoridades russas garantiram ter matado 2 elementos ucranianos e detido outros 5. Foram pelo menos 73 as vítimas mortais do incêndio que aconteceu esta madrugada em Joanesburgo. As chamas alastraram-se com rapidez e violência. O prédio de 5 andares albergava mais de 200 pessoas sem abrigo de forma ilegal. Uma situação que não é rara naquela cidade. As causas do incêndio ainda estão por apurar. Entretanto, as chamas já estão controladas, mas os trabalhos continuam para que sejam encontradas todas as vítimas. Mais de 50 pessoas foram resgatadas de uma clínica clandestina de pessoas com deficiência em Goiás, no Brasil. Na altura em que foram resgatados, adolescentes e idosos estavam desnutridos e com marcas de violência no corpo, tal como nos conta a repórter da Record TV, Manuela Queiroz. Na hora que a polícia chegou até o local, 5 pessoas foram presas, entre elas a dona, esposa desse homem que fugiu na hora que a polícia chegou, e outros 4 funcionários. Essas pessoas já foram conduzidas imediatamente à delegacia. Isso porque, César, na hora que a polícia chegou até o local, já ficou evidenciado vários crimes que aconteciam, ficaram evidenciados vários crimes que aconteciam ali dentro. Como você disse, eram pessoas que tinham deficiência intelectual, deficiência física, ou seja, não havia um critério para que essas pessoas fossem internadas ali nessa clínica. Pessoas entre 14 e 98 anos que estavam numa situação deplorável, dormiam em camas sem nenhum colchão, não tinham o que comer, o local era completamente insalubre, César, e muitos deles apresentavam hematomas pelo corpo, inclusive relataram para a polícia que sofriam torturas e maus tratos. Um dos internos, o César, conversou com a nossa equipe de reportagem, ele tem 98 anos, ele chorou e disse que há 1 ano não come carne. E detalhe, César, essas pessoas pagavam em torno de um salário mínimo para estarem ali dentro. Agora, a polícia vai indiciar todas as pessoas que foram presas por maus tratos e cárcere privado e quer encontrar o dono do local. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O estado da Flórida faz agora contas à passagem do furacão Idália, que provocou vários estragos em diferentes locais daquele estado norte-americano. Com ventos de mais de 200 km/h, o Idália desencadeou uma tempestade catastrófica com ventos destruidores e inundações. Após a passagem do furacão de categoria 3, as autoridades locais focam-se agora em limpar os detritos e restaurar a energia para as centenas de milhares de habitações. Mais de 400 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. 40 pessoas foram resgatadas com sucesso de zonas inundadas, segundo informou hoje o governador da Flórida, Ron DeSantis. O furacão cruzou ontem a Geórgia ainda enquanto furacão de categoria 1 e foi já sobre a Carolina do Sul que perdeu força, tornando-se numa tempestade tropical. A Interpol lançou um apelo para a identificação de um menino cujo corpo foi encontrado submerso no rio Danúbio, numa localidade na Baviera, na Alemanha. Foi partilhada uma reconstrução do rosto da criança, que foi encontrada morta em maio de 2022. Teria, na altura, 5 ou 6 anos. Os restos mortais da criança estavam embrulhados em folha de alumínio, tendo sido utilizada uma laje presa ao corpo para evitar que este voltasse à superfície. As autoridades pretendem assim esclarecer as circunstâncias suspeitas da morte do menino. O banco suíço UBS anunciou hoje a decisão de integrar totalmente o Credit Suisse adquirido em março. O presidente da instituição bancária informou que a marca Credit Suisse e as respectivas operações irão continuar até que se complete a migração gradual dos clientes para o sistema UBS. Desta forma, como marca de banco de retalho, o Credit Suisse irá desaparecer até 2025. A reestruturação irá resultar ainda no despedimento de 3 mil pessoas. 1.000 postos de trabalho terminam na Suíça até ao final de 2024 e mais 2.000 serão adicionados a listas de despedimentos nos próximos anos. O Credit Suisse indicou esta manhã ter sofrido um prejuízo de 9,7 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano, devido ao colapso de parte das atividades, ligado às incertezas sobre o futuro da instituição bancária.